Essa semana eu estava meditando e relendo o Sermão da Montanha e comecei com dois versículos muito conhecidos. Versículo que dizia, não é? Vós sois o sal da terra. Senti sua falta, estava orando por você essa semana, viu? Senti a falta e orei, viu? Fico feliz de ver você aqui, tá? Então, senti no meu coração de te falar isso, tá? E me perdi até. Sal da terra, né? E aí, o outro versículo diz, vós sois a luz do mundo, né? Brilhem a luz de vocês. E quando eu estava meditando nisso, eu fiquei pensando que nesses 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar um resumo, não é? uma coletânea, melhor dizendo, dos valores, dos princípios, do que significa de fato ser um cristão. Jesus, como um rabino, um rabi lá do Velho Testamento, desse período da história, ele se senta numa colina, as pessoas, ele está ali no topo, a gente não sabe exatamente se as pessoas, se ele estava no topo, provavelmente ele estivesse ali na beira do lago de Genezaré, e as pessoas sentadas à frente dele, e ele está ali naquela colina, e ele começa a anunciar princípios que deveriam fazer parte da fé cristã, de qualquer um, em qualquer época. E na medida que eu ia olhando para esses princípios, que tem a ver com o nosso viver diário, eu senti o desejo de reparti-los com os irmãos. E hoje eu queria começar a olhar para o primeiro princípio, tá? Que está lá com uma série de valores, tá? Esse princípio é um princípio condicional. A gente vai precisar vivenciar esses valores para que ele se aplique na nossa vida. O primeiro princípio é: vocês são abençoados, abençoadores. Vamos dizer juntos? Vocês são abençoados, abençoadores. Uau! Então olha para quem está perto e diz assim: você é abençoado. Aleluia, né? Sabe, uma das coisas que a gente vai aprender na palavra de Deus é que quando a gente é abençoado por Deus, não importa o que queiram, o que façam, não tem mandinga, não tem urucubaca, não tem sei lá o que, tá? Porque a bênção de Deus está sobre a gente. É interessante como o Velho Testamento coloca isso de uma forma litúrgica, né? Ele diz que quando alguém fosse sair de casa, o pai deveria olhar para o seu filho ou para alguém, esse líder da casa, e dizer: abençoado você vai ser quando sair por essa porta, abençoado você vai ser quando entrar por essa porta, abençoado vai ser quando você se deitar nessa cama, abençoado vai ser você quando sair, se levantar dessa cama, abençoado você vai ser quando andar pelo caminho, abençoado vai ser quando você voltar pelo caminho. E quando a gente vai lendo esses trechos todos da palavra de Deus, Jesus resgata dizendo: olha, quando é que você se torna um abençoado e um abençoador? E aí ele começa a descrever esses valores que norteiam esse princípio. E vamos encontrar isso nas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças vão nos ensinar o primeiro valor que diz quando é que nós podemos ser abençoados e abençoadores. Diz assim a Bíblia: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Está aí no telão? Tá? Você consegue ler comigo? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Abençoados, abençoadores. Esse é o primeiro valor
a ser buscada em nossas vidas. Sem esse valor não há bênção. Por isso Jesus começou com ele. Bem-aventurados os pobres em espírito. Não é possível ser abençoado e abençoar em nome e no poder do Senhor, se nós não aprendemos a lição básica do caminhar com Deus, que é submeter-se a Ele como Deus, como Senhor das nossas vidas. Quer ser abençoado? E quer ser abençoador por onde você vai? Então a primeira coisa é: se coloca debaixo da autoridade de Deus. O que a Bíblia ensina para a gente é que não adianta eu crer que Deus existe. A Bíblia diz assim: até o diabo crê. E diz mais: e treme. Não adianta. Não adianta eu ter uma reverência sobre Jesus. Não, eu creio, Jesus, eu tenho um temor, uma reverência. É preciso que Jesus seja o Senhor da minha vida. Que a gente deixe de ser o dono, para ser aquele que se coloca debaixo. A Bíblia diz: sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. O pobre de espírito é aquele que quebrou o seu orgulho. Nós às vezes nos levantamos e andamos como pessoas que são donas do seu nariz, que sabem ou acreditam que podem alguma coisa, que dirigem a sua vida segundo os seus próprios critérios, e de repente a gente se defronta com o Todo-Poderoso, com a glória desse Senhor, e a gente se curva diante dele, e a gente se rende a ele. E é nessa atitude de rendição, que o nosso coração está quebrantado na presença do Senhor, é que nós nos tornamos abençoados. E Jesus se torna o Senhor da nossa vida. E aí a Bíblia vai nos ensinar uma coisa tremenda, que quando a gente se coloca debaixo dessa autoridade de Deus e nos rendemos ao Senhor, Ele não nos dá apenas uma benção. Ou seja, Ele não vai fazer apenas uma cura, Ele não vai responder somente uma oração, Ele não vai apenas fazer um ato na sua vida, que seja ele grande, enorme, mas não é só isso. A Bíblia coloca uma coisa tremenda, muito maior. Ele dá para você o reino dele inteirinho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dele. É difícil a gente dimensionar a grandeza disso. Tem livros imensos, tratados de teologia tentando explicar o reino de Deus. O que significa o reino de Deus? Então alguns vão olhar na perspectiva da eternidade, vão falar do reino de Deus nessa perspectiva. Alguns vão falar do reino de Deus na perspectiva do mundo social, como o reino de Deus entra nessa terra. Outros vão falar do reino de Deus como manifestações do poder de Deus. Agora, querido, você pode escrever quantos livros você quiser, você não vai esgotar a amplitude do significado do reino de Deus, porque o reino de Deus é tão grande, tão infinito, quanto o Deus que é dono dele. E aí o Senhor está dizendo: olha, eu não quero apenas fazer um milagre na sua vida, eu não quero apenas revelar um pedacinho da minha glória, eu quero que vocês façam parte comigo da imensidão do meu reino, que tem a ver com a minha própria natureza, com o meu próprio ser. E aí a gente vai aprender
a andar com Deus. A gente vai aprender a se submeter ao Senhor. A gente vai aprender que o reino de Deus vai com a gente, porque nós fazemos parte do reino de Deus. Lembra? Nós somos abençoados, abençoadores. E se você está debaixo da autoridade do Senhor, o reino de Deus se instala primeiro em você, no seu coração. E à medida que você vai andando nessa terra, o reino de Deus vai com você. E aí você se torna um abençoador, porque você vai levando o reino de Deus nos lugares que você chega. Por isso Jesus vai dizer: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Talvez um dos exemplos mais fortes desse processo esteja na vida de Moisés, porque Moisés vai apresentar para a gente o conflito dessa rendição. Porque quando a gente olha na bênção, é fácil. Você quer o reino de Deus para você? Você quer que Deus derrame o reino? Aí eu acho que é loucura a gente dizer que não quer, né? Eu quero sim tudo quanto Deus tem de bom para derramar sobre a minha vida. Eu quero. Mas a gente vai aprender com Moisés a primeira parte desse valor, não é? Pobre de espírito, quebrantado diante de Deus, aquele que se submete debaixo das mãos do Senhor. Moisés lá está cuidando das ovelhas do seu sogro, um homem rico, lá na região em que ele estava, e ele tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, Deus fala para ele: Moisés, eu quero que você vá comigo, e assim está na Bíblia, você vai comigo, tá? Porque eu vou tirar o meu povo do Egito. E queridos, aquele momento da vida de Moisés foi o maior confronto da sua vida. Tanto é que os capítulos 3 e 4 do livro de Êxodo, ele está brigando com Deus, ele está lutando com Deus. Ele não estava pobre de espírito, ele estava lutando com Deus. E como é que era a luta? A luta era do seu racional com o seu espiritual. Aquele homem tinha uma sentença de morte no Egito. No dia em que ele pusesse o pé naquela terra, ele seria preso e morto. E Deus estava dizendo para ele: volta lá para o Egito. Senhor, você não está entendendo, o negócio lá é sério. Tem lá uma sentença contra mim. O dia que eu puser o pé lá e for identificado, eu vou morrer. E mais, Deus disse que ele tinha que falar com o faraó. Quem tinha assinado a sentença de morte era o faraó. E lembrem, ele era da casa real, tinha sido criado pela tia do faraó. Então ele não era um mero desconhecido. Ele tinha que se apresentar ali e dizer: olha, eu vou levar esse grupo de escravos. Alguns dizem que eram 600 mil homens, outros dizem 1 milhão de pessoas, outros falam 2 milhões de pessoas, eu sei lá. Mas eles eram os escravos que empurravam a economia, e ele tinha que chegar lá com a seguinte mensagem: olha, deixa o povo de Deus ir para o deserto, nós vamos caminhar 3 dias, vamos ficar 3 dias lá adorando, e vamos voltar 3 dias. Ele ia dizer assim: e o país para, porque aqueles eram, os escravos eram as máquinas vivas daquele tempo. Você já pensou no prejuízo que você vai dar para o país? 9 dias sem trabalhar, sem ninguém produzir nada. Quantos bilhões, agora a gente está aprendendo, bilhão, trilhão, está louco, eu nunca vi tanta coisa, né? Sei lá, do dinheiro do Egito. Vamos falar a verdade. Racionalmente, Moisés tinha todos os argumentos, e ele vai tentar usá-los para dizer: Senhor, acho que a sua ideia não é boa. Mas o princípio, o valor, o princípio abençoado, abençoador, tem um valor. O valor é que eu preciso ser pobre de espírito.
saber que eu não sei, saber que eu não sou o dono da razão, saber que Deus conhece todas as coisas, e por isso eu vou me colocar debaixo da potente mão de Deus, e aí eu me rendo, e aí Deus entrega para mim o seu reino. E Moisés vai, depois de uma luta do coração, ele vai, mas ele leva consigo o reino, e por isso ele se torna um abençoador, porque quando ele chega naquele lugar, ele começa a pregar a palavra, e aquele povo começa a crer na possibilidade de uma liberdade, e os milagres de Deus vão junto com ele, porque o reino de Deus se revela na sua onipotência, na onipotência de Deus aqui na terra. O reino de Deus se revela a Faraó e se revela aos magos do Egito, e quando o Faraó, chega um momento que os magos do Egito não conseguem imitar o poder de Deus, ele diz para aqueles homens: por que vocês não estão fazendo a mesma coisa que esse mágico aí? Ele diz assim: porque isso não é magia, esse é o dedo de Deus aqui na terra. Está entendendo? Mas só que a gente vai aprender que ser pobre de espírito, se colocar debaixo da autoridade de Deus e viver a plenitude do reino nessa vida, não é um ato de uma só vez na vida. É algo que eu tenho que repetir e repetir e repetir, porque os conflitos da minha alma sempre vão surgir. E agora Moisés está no deserto, ele recebe uma ordem de Deus: siga a nuvem. Meu Deus do céu, gente, é uma loucura seguir nuvem. Para pensar, se sopra o vento do leste para o oeste, a nuvem vem para lá. Se sopra o vento do oeste para leste, ela vai para lá. E no mesmo dia ela pode mudar de lado. Ela pode ser do sul para o norte, do norte para o sul. E eu imagino aqueles homens dizendo: Moisés, para onde a gente vai? Eu estou seguindo a nuvem. Coisa doida. Mas sabe por que aquelas pessoas continuavam seguindo Moisés? Porque todo dia de manhã, quando ele entrava na tenda do encontro com Deus, o reino de Deus descia sobre a terra, e a Shekinah da glória de Deus enchia aquele lugar, e as pessoas se colocavam com a boca no pó na porta da sua tenda, porque diziam: o reino de Deus está aqui, Deus habita entre nós. Primeiro princípio, e que é base para todos os outros, primeiro valor, que é base para todos os outros valores e princípios, é: se você não for alguém que se rende, que deixa Jesus ser o Senhor, guiar a sua vida na amplitude de todas as coisas, você não pode ter a maior de todas as bênçãos, que é a manifestação viva e presente do reino de Deus. E lembra, quando você vive assim, você não é somente abençoado, você se torna um abençoador, porque você vai levar o reino de Deus aonde você for. Quando você entrar numa porta, o reino de Deus entra junto com você. Quando você sair daquela porta, o reino de Deus sai com você. Quando você anda pelo caminho, o reino de Deus está lá. Está entendendo? Porque você se torna sal da terra e luz do mundo. Segundo valor que esse texto vai ensinar para a gente aqui. O segundo valor vai aparecer no verso 4. O verso 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É interessante essa expressão, porque bem-aventurado pode ser traduzido como feliz. E aí a gente podia dizer: feliz os que choram. Bom, tem gente que chora de alegria, é verdade. Mas na maioria das vezes, quando a gente pensa em choro, não é?
a gente está pensando no quê? Dor, sofrimento, angústia, morte, perda, alguma coisa ruim. E aí a palavra do Senhor está dizendo, ó, bem-aventurado, feliz, abençoado o que chora, pois será consolado. O que a palavra de Deus está tentando dizer para a gente, ensinar para a gente? É que quando nós choramos, literalmente, e quando choramos na presença do Senhor, literalmente nós derramamos a nossa alma diante dele. Eu acho que aqui todo mundo já teve a experiência de dizer, eu não vou chorar. Já não falou para você mesmo? Não vou chorar, não vou chorar. Não é? E aí começam a acontecer as coisas vão mexendo, as circunstâncias vão acontecendo, e de repente, eu não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar, e a gente chora. E se tem uma coisa horrível, é se alguém chegar perto da gente e dizer assim, não chora, eu não vou chorar, já falei que eu não vou chorar, daí fica horrível. Por quê? Porque há momentos na nossa vida, especialmente quando a gente está chorando, que as coisas mais profundas da nossa alma vêm à tona. E quando elas vêm à tona, elas vêm de uma maneira incontrolável. E até aqueles segredos que a gente tenta esquecer, quando tocados pelas circunstâncias da vida, quando revolvidos por algum ambiente ou lugar, eles brotam de dentro da gente, e eles se derramam na terra na forma das nossas lágrimas. E é por isso que a palavra de Deus está dizendo, bem-aventurados os que choram, e a ideia é chorar na presença do Senhor, é se derramar, e derramar a alma na presença do Senhor, derramar as emoções que estão trancadas dentro de nós, as nossas decepções, as nossas mágoas, as nossas desesperanças, e assim permitirmos que Deus nos revele como Ele tem tratado cada uma dessas questões. É interessante que eu creio de todo o meu coração que Deus não precisa de nada para saber o que está dentro da nossa alma. Mas quando nós permitimos que a nossa alma se derrame na presença do Senhor, nós descobrimos o que está mal dentro do nosso coração. Porque muitas vezes a gente diz que está tudo bem. Quem já não respondeu? Está tudo bem. Não, já resolvi isso. Já está resolvido, pronto, acabou. Mas aí as circunstâncias passam, vem um toquezinho, a gente, aquilo volta tudo. Porque não está resolvido, a nossa alma está lá quebrada. E aí a palavra de Deus está dizendo assim, olha, quando você derrama a sua alma, quando você chora na presença do Senhor, quando a sua alma se revela a Deus, na sua inteireza, você se torna abençoado. É interessante que se alguém tentar argumentar com a gente quando a gente está chorando, não diz só não chora, mas a gente vai argumentar, vai dar raiva. E às vezes a atitude mais saudável nessa hora não são palavras, mas é um abraço. A gente dá um abraço. A gente se sente acolhido, a gente se sente protegido, a gente se sente amado. E é disso que a Bíblia está falando. Quando a gente se derrama na presença de Deus, o Senhor nos acolhe. E Ele pega e abraça a gente. E Ele revela a presença dEle. E Ele revela o cuidado dEle. Ele revela as intenções dEle. Ele se revela. E aí, a gente se sente renovado pela graça de Deus. É disso que a palavra de Deus está dizendo. Você é um abençoado. Há um texto do Velho Testamento que eu acho maravilhoso, que é o Salmo 56. O Salmo 56 diz assim:
contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Alguns anos atrás eu preguei sobre esse sermão, e eu disse que coisa tremenda é quando a gente se derrama na presença do Senhor, porque Deus revela para a gente o que Ele está fazendo. E aí esse texto diz assim, que Deus está prestando tanta atenção na minha vida, porque eu sou filho amado dEle, que Ele está contando os passos diante do sofrimento, como se fosse contar os segundos, as horas, os momentos, os lugares, as afrontas, as perseguições. Ele está contando, Ele não está alheio, Ele está vendo. Mas a Bíblia também vai dizer que a lágrima que você que cai de você não é inútil. E aí eu preguei naquele sermão ilustrando que eu cria que nessa hora os anjos do Senhor vinham do céu e recolhiam as nossas lágrimas no odre de Deus, e as levavam, assim como as nossas orações chegam de uma maneira metafórica no céu, como um incenso carregado pelos anjos em salvas de prata. Eles chegam à presença de Deus dizendo: olha aqui o sofrimento dos teus filhos. E mais, a palavra do Senhor diz que no livro dos registros eternos, cada uma dessas lágrimas são anotadas. Eu preguei um sermão sobre isso anos atrás, e uma jovem assistindo, ouvindo, ela tinha o dom de pintar, pintou um quadro muito bonito, grande, sobre anjos que desciam para recolher as lágrimas, baseado nesse salmo. Queridos, Deus se importa, e Ele está presente, e sabe, isso não fica escondido no céu e na eternidade, mas a promessa do Senhor Jesus é que quando nós nos derramamos na presença do Senhor e a nossa alma está diante dEle, Ele, não são os anjos, Ele nos consola. O abraço dEle vem sobre a minha vida, as intervenções dEle vêm sobre o meu coração, as misericórdias do Senhor vêm, e no tempo devido, no momento certo, essa graça vai se revelar. Outro trecho interessante da Bíblia, no Velho Testamento, que me ajuda a entender essa promessa, esse valor que tem que ser praticado, é 2 Reis, capítulo 20, onde a palavra do Senhor diz assim: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Essa é uma história muito interessante, porque Ezequias era um rei bom, um rei que havia feito coisas boas, um rei que havia feito uma reforma religiosa no país, o templo havia sido fechado, os livros da lei haviam se perdido, a palavra de Deus diz que houve um afastamento do Senhor de toda a nação, e esse rei, ele começa o seu reinado dependendo de Deus, orando a Deus, e ele volta ao Senhor, redescobre a palavra, abre o templo. Mas agora ele está vivendo uma luta muito grande. Tem um inimigo muito forte, o maior poder bélico daquele tempo, chamado Assíria, cujo rei vinha conquistando cidade fortificada atrás de cidade fortificada naquela região, e estava chegando perto de Jerusalém.
E para piorar, o rei ficou doente. E o rei fica doente, recebeu uma visita pastoral. Eu não sei se eu queria receber uma visita pastoral que nem ele recebeu. O profeta Isaías chegou lá e disse assim: rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Quer receber uma visita dessa? Não foi muito boa, né? E aí, o rei, diz a Bíblia, olha para a parede e chora. O olhar para a parede, para mim, significa que ele não queria que ninguém mais participasse do derramar da sua alma. Sai todo mundo daqui. Quero ficar sozinho. E quando ele derrama a sua alma, quando ele está chorando, algo tremendo acontece. A Bíblia não diz o que ele falou, não diz o que ele pensou, não diz o que aconteceu, mas foi algo tão tremendo, que Isaías está saindo do palácio, diz a Bíblia, ele está na escadaria, e o Espírito de Deus diz assim: volta lá, e fala para o meu servo, eu vi as tuas lágrimas. Você é um abençoado, quando você aprende a derramar a sua alma na presença do Senhor. Você é um abençoado, até quando chega a hora de morrer. Eu me lembro de uma ocasião que fui fazer uma visita no hospital para uma jovem que estava em estado terminal. E aquela jovem é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, ela sabia que estava em estado terminal. E ela disse assim: eu quero ficar sozinha com o pastor, queria fazer algumas perguntas para ele. E mandou todo mundo sair do quarto. E ela disse: pastor, eu sei que Jesus é o meu Salvador. Eu sei que eu estou morrendo. E eu sei que eu vou para o céu. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu tenho uma preocupação. Será que o senhor pode me ajudar? Eu falei: vamos ver. Ela disse: morrer dói. Uau, me desconcertou. E eu pensei assim: o que eu vou responder para essa moça? Eu disse: querida, não sei se morrer dói ou não dói, depende. Eu acho que cada um é cada um, os processos são diferentes. Mas uma coisa eu sei, que quando você fechar os seus olhos aqui, Jesus vai se colocar em pé no trono da sua glória, e Ele mesmo vai te receber nas suas mansões celestiais. Até nas horas mais extremas da vida, quando a nossa alma se derrama na presença do Senhor, nós somos consolados. O abraço do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor vão se revelar para nós. Mas lembra, você é um abençoado, abençoador. E aí a gente vai aprender uma coisa tremenda. É que nós não derramamos apenas a nossa alma somente diante do Senhor. Nós não apenas derramamos diante do Senhor as nossas dores, mas quando a gente aprende esse princípio, esse valor, a gente vai aprender a derramar a nossa alma diante do Senhor, quando nós olhamos para os nossos queridos, quando nós vemos o pecado acontecendo nessa terra, quando nós vemos as dores deste mundo, e nós nos tornamos aqueles que levam para Deus um clamor de misericórdia e graça. Olha só o que a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não
encontrei nenhum. Sabe qual é o anseio de Deus? É que você, abençoado, seja um abençoador. E da mesma maneira como você chora na presença de Deus, ou derrama a sua alma na presença do Senhor, que você se derrame a favor dos outros na presença de Deus. E queridos, quando a gente começa a fazer isso, coisas tremendas do Senhor vão acontecer. Você lembra daqueles 4 amigos que desceram o paralítico pelo telhado da casa? Eram homens que estavam derramando a sua alma. Não eram as lágrimas, mas eram as cordas, eram os braços. Era um agir para que a alma daquele homem que não conseguia nem se derramar diante do Senhor, pudesse ser derramada diante dele. Sabe, Deus nos deu uma missão, nós somos os intercessores das pessoas que conhecemos, das pessoas que amamos, das pessoas que às vezes estão sofrendo e não sabem nem como buscar o Senhor. E Deus diz assim: você é um abençoado, mas você precisa ser um abençoador. Eu tenho aprendido na minha vida que tem muita gente que não gostaria que eu pregasse um sermão para eles. Tem muita gente que não quer nem que eu faça um estudo bíblico com eles. Mas eu tenho encontrado muito pouca gente que não queira que eu ore por eles. Não é verdade isso? E sabe, quando a gente começa a orar, e o reino de Deus se manifesta, e o abraço do Senhor vem, as marcas do Senhor, da consolação do Senhor ficam. Ontem eu fui participar, sexta-feira, eu fui participar de um culto fúnebre, e estava falando com um familiar, e esse familiar estava me dizendo que lá no hospital houve uma manifestação tão preciosa de Deus ali naquele lugar, que quando a enfermeira entrou, sentiu o ambiente diferente. E quando terminou aquilo, ela perguntou: vocês são evangélicos e tal? E começou a conversar, e ele pregou o evangelho, e ela disse: o senhor pode orar por mim? Ele falou: posso. Colocou a mão sobre a cabeça daquela pessoa e começou a orar. E quando ele terminou, a pessoa estava vermelha e disse assim: eu senti como que um fogo que descia de cima até embaixo na minha vida. Abençoados, abençoadores. Porque onde você vai, o reino de Deus vai com você. E as experiências que você tem com o Todo-Poderoso, até a sua consolação, vão com você. E você passa a ser instrumento da graça poderosa de Deus. Eu não sei o que vai no seu coração. Primeiro valor. Não importa o que esteja acontecendo, se coloque debaixo da autoridade do Senhor. Entrega total. Sem senões. Total. Do teu jeito, da tua maneira, Senhor. E Ele vai dar o reino dEle para você. Se as coisas estão pesadas dentro da tua alma, derrama a tua alma, sem esconderijo nenhum, na presença do Todo-Poderoso. Que Ele vai consolar você, vai abraçar você. E a graça da presença dEle vai se revelar na tua vida. Se você já está virado para a parede chorando, Ele está vendo as tuas lágrimas. Os anjos estão recolhendo no seu odre, estão anotando no livro dos registros. E Deus está prestando atenção em cada passo, em cada momento da tua história. Nesse momento eu queria orar junto com você, e logo depois a gente vai celebrar a ceia do Senhor.
A ceia do Senhor é um memorial que nos ajuda a compreender tudo isso que a gente está falando aqui. Porque o Deus Todo-Poderoso, que nos ama e que quer nos dar o seu reino, Ele mesmo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, para que aquilo que impedia que a gente pudesse receber o seu reino, que são os nossos pecados, pudesse ser afastado pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Ele mesmo, que sofreu a solidão porque os seus discípulos dormiram, e muitos deles o abandonaram, ficando apenas as mulheres de João à beira da cruz. E até o Senhor Jesus sentiu que naquela hora que Ele se fez pecado por nós, Deus virou as suas costas para Ele. Esse Senhor que ressuscitou ao terceiro dia, Ele é o nosso Consolador. E Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o pastor Manfred me falou agora há pouco, não é? E me lembrou, não tem como Ele não estar, porque se você já se submeteu a Ele, Ele vai morar no seu coração, e onde você for, Ele vai estar com você. Então eu queria orar para nós nos prepararmos para esse momento. Pai querido, recebe a nossa gratidão, porque o Senhor decidiu nos abençoar. Nós pecadores, nós pessoas falhas, cheias de defeito, nós que escondemos de nós mesmos a nossa própria alma, o Senhor decidiu nos abençoar. E o Senhor está nos ensinando que se nós nos colocarmos debaixo da potente mão do Senhor, o Senhor nos dá o teu reino, na amplitude desse significado. A eternidade aqui na terra, nos poderes de Satanás que são derrotados pela presença do teu reino. Mas o Senhor não apenas nos deu o teu reino, o Senhor é o nosso Consolador, o Senhor é aquele que trata as feridas da nossa alma, o Senhor é aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesta hora, Pai, quando vamos celebrar o pão e o vinho, eu quero te pedir, revela a tua presença, que seja tempo do teu reino se manifestar aqui, que o Senhor cure as feridas do coração, as feridas do corpo, que o Senhor revele o teu reino, que toda a opressão do maligno seja repreendida, e que ele bata em retirada, porque o reino de Deus se revela. Mas Pai, eu quero te pedir que no derramar da alma, que o Senhor provoque esse derramar da alma aqui, e quando isso estiver acontecendo, seja tempo do Senhor entrar, abraçar, recolher os caquinhos, e dar algo novo, que só o Senhor pode dar. Revela-te, Senhor, aqui entre nós. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Senhor.